Vídeo de hoje sobre uma decisão recentíssima da SDI1 do TST que vem gerando uma extrema polêmica. Que decisão é essa? Vou colocar aqui na tela para vocês. Depoimento pessoal da parte adversa, indeferimento, cerceamento de defesa, não configuração. Artigo 848 da CLT e inaplicabilidade do artigo 385 do CPC. Por essa decisão, a seção de dissídios individuais do TST, que é o órgão competente para pacificar a jurisprudência em direito individual do trabalho, analisou um caso que foi o seguinte: uma parte requereu o depoimento pessoal da outra e vice-versa. Esse é um caso mais do que comum numa audiência trabalhista, convenhamos. Qual o objetivo principal de um depoimento pessoal? O objetivo principal, naturalmente, é uma confissão da parte. Ocorre que no caso analisado, e isso não está ali nesse informativo 287 do TST, a matéria fática era praticamente incontroversa. Não havia ali tanta matéria a ser dirimida, especialmente através de prova oral. Imaginem vocês uma questão de perícia da área da saúde, uma perícia médica, uma perícia de um fisioterapeuta que analisa o percentual ou a possibilidade de uma pessoa restabelecer a sua saúde e retornar ou não ao trabalho. É um caso eminentemente técnico. É possível um depoimento pessoal, por exemplo, sobre uma questão eminentemente técnica ou, eventualmente, uma questão não controvertida? Não há qualquer necessidade. Nesse sentido, a própria CLT coloca no seu artigo 765 que o juiz irá indeferir a produção de provas orais consideradas inúteis. Neste caso analisado, então, vejam lá. A decisão cita o artigo 848 da CLT. É uma redação antiga, tá? Mas vamos lá. Terminada a defesa, aqui pensando numa defesa oral, que é o procedimento que a CLT estabelece como regra, pelo menos desde 43, seguir-se a instrução do processo, podendo o presidente, leia-se, o juiz, ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário. Aqui estamos pensando ainda nos juízes classistas que foram extintos a partir da emenda 24 de 1999, a nossa atual Constituição. Então, podendo o presidente, leia-se juiz ou juíza, ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário, que não existe mais atualmente, interrogar os litigantes. Então, com base nesse artigo 844, veja, é um poder do juiz interrogar ou não a parte contrária, aliás, qualquer das partes. E nesse sentido, o próprio TST afastou o artigo 385 do CPC, que fala que cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Então, segundo o TST, esse artigo 848 da CLT, seria aplicado em detrimento do artigo 385, porque não haveria qualquer lacuna a ser suprida nesse sentido. Então, muita atenção. Essa decisão do TST não quer dizer que o juiz teria um poder absoluto de simplesmente indeferir a prova oral. Você, por exemplo, tem uma questão fática e não tem qualquer outra testemunha, não tem qualquer outra prova para ser analisada no processo. Você pode requerer e vai ter o direito de ouvir a outra parte? Sim, sem dúvida alguma. E se o juiz indeferir? Neste caso, você obterá, obviamente, um recurso que será favorável nesse sentido para o retorno do processo para a oitiva daquela parte. Então, não quer dizer que essa decisão da SDI1 do TST ela seja absoluta. Ela confira um poder absoluto ao juiz para indeferir, eventualmente, qualquer depoimento das partes. Vejam também que essa decisão se refere a depoimento pessoal. Não estamos falando de prova oral de testemunhas. Estamos falando de maneira restrita e específica da prova oral de um depoimento pessoal, informativo 287 do TST. Para quem quiser dar uma olhada novamente aqui, está nesse último informativo do TST, 1711, dígito 15, 2017, tá? Da SDI1, relator ministro Breno Medeiros, tá? Para quem quiser e tiver interesse em analisar. O acórdão ainda não foi publicado à sua inteireza, tá? Na sua integralidade. Logo, o que nós temos é esse informativo e somente a certidão de julgamento, que basicamente fala isso que está no informativo. Vamos aguardar o acórdão, mas já antecipo para vocês, porque acompanhei a sessão da SDI1 lá no YouTube e a informação seria basicamente essa, tá? É uma questão que não haveria controvérsia fática, que não deveria ser dirimida através de depoimento pessoal, não é uma questão de correria, simplesmente não quero ouvir, não quero. É uma questão que realmente não haveria qualquer necessidade do depoimento pessoal, logo o juiz indefere as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme artigo 765 da CLT. Ok, pessoal? Um abraço e até uma próxima.